E nessa primeira sessão da semana na Bolsa de Chicago, os futuros da soja negociados por lá terminaram o dia no vermelho. Ao longo da sessão, os preços chegaram a ceder mais de 60 pontos, ou mais de 4% nos contratos mais negociados, mas foi amenizando as perdas, mas ainda assim terminou o dia com baixas aí superiores a 40 pontos. E é uma semana que começa bastante arisca, pelo que a gente já pode perceber. Para nos explicar um pouco mais sobre isso, vai conversar conosco nessa segunda-feira o analista de mercado e diretor da Novo Rumo Corretora e também da AgroSoia, o Mário Mariano, que já está conosco. Mário, boa tarde para você, meu amigo. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. É sempre um prazer ter você com a gente. Muito obrigado, é bom estar com você nesse início de semana para poder enviar as informações que chegam por aqui e desmistificar todas essas tendências que porventura possam ser passageiras a ponto de tranquilizar a produção brasileira. Desmistificar é uma palavra que eu adoro, Mário Mariano. Eu acho que é importante em dias como esse, que assustam muito o produtor, inevitavelmente, né? Ele vai tomar um susto, um choque inicial. Como é que você viu essa movimentação que chegou a ser mais agressiva do que a gente observa nesse fechamento de dia de segunda-feira, de início de semana, Mário? Alguns pontos bastante importantes hoje nos levam a confirmar aquilo que já era uma desconfiança. As exportações reduzidas dos Estados Unidos para a China, principalmente, uma condição econômica que a China acaba de informar nesses últimos dias sobre o seu crescimento econômico, e seguido do problema da Covid-19 que eles também tiveram nesses últimos tempos, diminuindo, portanto, aquilo que o mercado esperava como conceito de melhora da economia. Esse ponto, somado ao clima americano, que é previsto para os próximos 10 dias, chuvas mais fortes para o cinturão de grãos, acabou empurrando o mercado de commodities agrícolas para trás, somado àquilo que nós já vimos na sexta-feira, diante do relatório USDA, indicando, sobretudo, um aumento de produção, produtividade, os estoques e, de alguma forma, e aí eu me dou o direito de também duvidar, assim como o mercado fez na sexta-feira, após uma queda de 30 centavos, uma recuperação para fechamento do campo mais positivo. Aí a pergunta que coube na sexta-feira e eu continuo refletindo hoje é: será que os números que o relatório USDA divulgou, aumentando a produção, aumentando o rendimento, contrariando o que as últimas 6 semanas vem indicando sobre as lavouras de grãos, boas e excelentes, piores a cada semana e que poderia trazer uma redução da produção para confrontar ou talvez confortar o mercado financeiro americano diante da inflação crescente e da necessidade de estabilizar as taxas de juros? Portanto, fica essa dúvida minha no ar também, se o mercado está analisando da mesma forma, se os contrários mapas climáticos e o resultado da leitura dos grãos ruins, médios e bons e excelentes nos Estados Unidos seriam equivalentes ao resultado do relatório USDA. Portanto, tivemos hoje uma queda aqui, não só a somatória dessa expectativa de colheita melhor nos Estados Unidos, segundo o relatório USDA, mas também passando pelo lado passando pelo lado político-econômico na China, que, para finalizar esse ponto, também mostrou alguma tensão de Taiwan com a visita de um secretário americano e acaba criando algum problema de ordem geopolítica. Mas, ainda assim, a minha maior preocupação estaria também voltado para o tamanho das exportações dos Estados Unidos, reduzidas em relação ao ano anterior, e, mais recentemente, a indicação de que os Estados Unidos diminuiu as exportações de soja para a China, e a China também indicou que reduzirá a sua expectativa ou as suas importações de soja no acumulado, e isso seria 8,8% menor do que o ano passado, Carla. Então, a somatória desses valores, dessas informações, acaba trazendo uma queda significativa na Bolsa de Chicago, da ordem de 2,9%, mas bateu 4,5% de baixa no início da sessão. Mário, a gente poderia dizer até mesmo que parece que o mercado até refletiu os dados do USDA da última sexta-feira nessa sessão? Eu tentei
Bom, aí eu estou no campo da especulação, eu estou dando o meu sentimento, dizendo que eu desconfio que os números que o relatório USDA divulgou na sexta-feira e que, porventura, assim como você coloca, estaria ainda refletindo no dia de hoje, não seriam números que o mercado comprou, né? Vamos tomar como base o milho. Eu tenho recebido alguns relatos de estados e empresas como cooperativas indicando que o rendimento de milho poderia estar na ordem de 170,5 a 171 buchos por acre, quando o relatório USDA indicou 177. Poderia indicar que a produção, segundo o relatório USDA, de 51,9 buchos, seria menor em vários outros estados. Então, a dúvida que fica, e agora temos que trabalhar no decorrer dos próximos dias para saber o tamanho dessa realidade, se os números colhidos até o momento são definitivamente negativos no sentido de preços devido ao aumento de ofertas. Aspas. Um amigo em comum, ele comentou recentemente que a área de plantio da soja, ela tem um terreno adequado para manter a umidade e sofrer ainda com estiagens. E essa estiagem sofrida nesses últimos dias seria agora, durante o mês de agosto, um período bastante certo para uma definição de uma menor ou de uma maior safra, estaria incorrendo depois que os relatórios todos se confirmaram, onde a seca, sim, foi mais severa para a área de milho e não tão severa para a área de soja. Portanto, para os especialistas, para os engenheiros agrônomos que estão visitando ou que visitaram áreas nos Estados Unidos, sobretudo o cinturão de soja, pode confirmar que a área ela domina, ela consegue conservar uma quantidade maior de umidade no solo, portanto, a soja talvez esteja mesmo certa diante da ótica do relatório USDA, indicando uma produtividade próxima de 52 buchos por acre. Carla. Ou seja, a gente ainda vai ver algumas mudanças, portanto, nesses números, e eles ainda vão deixar o mercado bastante volátil, pelo que eu pude entender. É provável, e assim manteremos os relatórios, como vai acontecer brevemente, né? Em 35 minutos devemos saber qual foi o resultado das lavouras da última semana nos Estados Unidos, através do relatório semanal do Departamento de Agricultura americano. Certo. Mário, aí do outro lado, a gente teve um quadro hoje, como você mesmo pontuou, bastante arisco, bastante intenso nos âmbitos político e econômico. Os dados da China trouxeram preocupação para praticamente todos os mercados, todas as commodities, não só agrícolas, mas energéticas e metálicas também cederam de forma bastante expressiva. E aí você começou a nossa entrevista dizendo para desmistificar algumas informações. Isso quer dizer que a gente não tem uma tendência de baixas tão agressivas para a soja? Foi um momento específico para as commodities de uma forma geral? Ou são sinalizações importantes que a gente tem que trazer no nosso radar? Respondendo de trás para frente, a produção deste momento, ela se diz um pouco maior diante do relatório, diante também dos mapas climáticos. A desaceleração econômica na China é um fator evidentemente comprometedor no sentido de demanda, onde eles já estão indicando que vão reduzir em torno de 9% das suas importações, ao redor de 91 milhões de toneladas. Portanto, se o cenário econômico, diante da Covid-19, diante da desaceleração, embora crescendo, porém menos do que o mercado esperava, indique que eles importarão menos mercadorias, eu vou dar um relato aqui divulgado hoje pela manhã, onde a China suspendeu temporariamente a compra de commodities como carnes, laticínios e produtos agrícolas da Austrália e da Nova Zelândia. Isso acaba criando também uma resposta indireta para o seu questionamento, que se há um crescimento, melhor, se há uma desaceleração do crescimento econômico chinês, é possível que também desacelerar a aquisição de outros produtos. Eu tenho visto nas últimas 3 semanas pequenos volumes negociados dos Estados Unidos para a China, incluindo o relatório, aliás, inclusive no relatório da última quinta-feira, o volume de exportações ou embarques da última semana para a China fora negativo, em quase que 50 mil toneladas. Isso acaba me confirmando que a atividade industrial reduzida na China, com uma margem de esmagamento
das indústrias para quem importa soja, acaba impedindo maior volume de aquisição no curto prazo. E por falar em aquisição de curto prazo, a China comprou nesses últimos dias, isso foi na verdade na sexta-feira, 2 navios para embarque em setembro, mais 2 em outubro e mais 2 para março de soja brasileira. Então, aparentemente, a atividade chinesa na aquisição de produtos do complexo soja estaria mais voltado para a matéria-prima brasileira, porém em pequena quantidade para embarque um pouco mais longo. Isso não quer dizer que está havendo uma mudança de hábitos da importação chinesa. Não. O que está havendo é o resultado da aquisição de um produto brasileiro mais barato comparado com o americano posto lá nos portos da China. Carla. Ou seja, Mário, apesar dessas baixas em Chicago, que pode se apresentar, portanto, é uma oportunidade para o produtor brasileiro de terminar de comercializar a safra 21-22 e talvez começar a avançar um pouco mais com as vendas da safra 22-23? Carla, esse tema a respeito da estratégia do produtor brasileiro, eu não sei se é um bom momento, partindo do pressuposto que a demanda da China ela tem sido reduzida para a matéria-prima e aumentando um pouco mais para outros setores. Muito embora o acúmulo de importação de carnes da China de 64, aliás, corrigindo, 4 milhões e 100 mil toneladas de compras de carnes de janeiro até o mês de julho, ela é 31% menor comparado ao ano anterior. E só no mês de julho, as 64 mil toneladas importadas já representam 25% menor em comparação a junho. Então, quero tentar responder para você que uma estratégia brasileira hoje para uma venda da atual safra ou da futura não estaria atrelada a uma demanda que parcialmente está acontecendo e é muito pontual. Por isso, eu estou tentando colocar que a atividade econômica chinesa ela está preocupando os mercados de proteína, matéria-prima do complexo, matéria-prima como o grão de soja e o complexo soja, no caso, o farelo dos argentinos também não consegue vender, até por uma questão bastante regionalizada e econômica, mas não vejo também aumentando os estoques de farelo nos portos chineses, o que quer dizer que não está sendo feito uma aquisição de grandes volumes. Mas posso lhe afirmar uma coisa, o produto brasileiro, para tanto esta temporada quanto a próxima, ela muito provavelmente deverá ser negociada pontualmente quando tivermos algumas mudanças rápidas. Por exemplo, os prêmios na exportação para produto brasileiro, nós tivemos recentemente uma alta na última semana da ordem de 8 centavos. Me parece muito pouco comparado ao que tivemos de perdas na Bolsa de Chicago. E o câmbio, que também deu uma mudança muito radical, saindo de 5,40 aproximadamente para 5,05, 5,1 no dia de hoje, devido à melhora da economia brasileira. Então, acho que o produtor brasileiro, tanto para a safra atual quanto para a futura, deverá ficar aparentemente mais antenado num curto prazo para quando tiver esses descolamentos de taxa cambial e Chicago e prêmios, aproveitar a oportunidade e vender paulatinamente até que faça uma média mais segura até o fim da temporada. E é interessante a gente observar como essas variáveis que formam o preço para o produtor brasileiro, elas têm caminhado quase que de forma independente, né, Mário? E deixando essas janelas realmente de comercialização um pouco mais curtas ou um pouco mais estreitas e exigindo, portanto, um planejamento mais detalhado do produtor. Afirmativo. Então, veja só, a notícia mais recente hoje. O Bank of America disse que o Brasil pulou no seu PIB de 1,5% de previsão de crescimento para 2,5% na ótica deles, na previsão deles. Imediatamente o dólar, com o início do dia, trabalhando numa alta de 1,2%, de acordo com o problema gerado na economia chinesa, que porventura traria medos para investimento neste país, acabou caindo para 5,1%. Então, de 1,2% de alta no início do dia, nós estamos agora em torno de 0,5% de alta com a tarifa de 5,1%. É o que eu quis dizer mesmo. Sempre que houver uma oportunidade de preço melhor por conta de alguma razão espontânea, seja de economia ou de demanda, eu acho que o produtor deve ativar a sua estratégia de venda, mesmo que sendo pequena, porém marcando sempre que possível uma melhora de preços quando houver, Carla.
Mário, qual é o teu sentimento daqui para diante quando a gente olha para o mercado, né? Com a sua experiência, com a sua vivência. A gente tem visto dias muito agressivos em Chicago, sejam para altas ou para baixas, e a gente tem toda essa volatilidade que é típica de um ano de eleições presidenciais, que é o que vai acontecer aqui no Brasil. Essa questão dos prêmios, elas também estão num momento um pouco mais atípico de um comportamento que seria mais atrelado a Chicago. Ainda assim, você vê um ano se concluindo 2021 e 2022 e começando 2023 de renda para o produtor brasileiro, apesar da possibilidade de uma renda um pouco menor também em relação à temporada anterior, ou vai ser um ano de desafios também bastante intensos? Para este ano, nós já temos alguma visão mais clara, mais cristalina sobre o ponto de vista preços. Por exemplo, temos perdas na área de soja. A Conab divulgou recentemente que a nossa produção está ao redor de 124 milhões de toneladas, quando outras instituições, há uma semana atrás, indicavam 126,5 milhões de toneladas. Essa produção, mesmo sendo grande, também foi reduzida em termos de quantidade de exportação. O mercado interno não absorve esse volume de soja restante para que pudéssemos ter um equilíbrio dos preços, concorrendo com a exportação. Para o lado do preço, há aquela ainda velha demanda para as indústrias que estão mais próximas da demanda. Então, eu costumo dizer que sempre que há, a partir de agora, do mês de agosto, uma retração dos transportes, eu estou colocando no plural, porque praticamente está acabando o movimento de colheita do milho, então aumenta a oferta de caminhões, diminuindo o preço do transporte, que pode ser repassado esse valor ao produtor. Então, esse é o momento de melhorar a condição, tanto para a soja quanto no preço do milho, para uma nova venda. Também há uma possibilidade de melhora nos preços regionalizados, porque temos nesse momento a possibilidade de aumento de demanda para produto para esse segundo semestre por parte das indústrias. Certo. Eu vou aqui citar, inclusive, algo que já venho colocando desde dezembro do ano passado para vocês, o seguinte tema. Neste fim de semana, na sexta-feira especificamente, a Associação Brasileira da indústria de biodiesel solicita ao governo brasileiro a avaliação do aumento da mistura de 10% atualmente para até 14% ao longo deste e do próximo ano. Uma vez que haja, no momento, essa retração dos preços do petróleo, a retração dos impostos dentro do diesel e também da gasolina. A possibilidade do governo retomar compras de biodiesel para mistura no óleo diesel e também para a gasolina, possivelmente teríamos uma demanda industrial maior que pudesse tirar esse estoque que não será exportado e também pela qualidade de produto que não foi tão bom ao longo desta colheita por conta de excessos de chuvas em algumas regiões, poderá enxugar os estoques no final deste semestre. Sim. Portanto, uma condição melhor de preços poderíamos ver adiante. Entretanto, é apenas uma solicitação oficial dessa instituição e ainda não tivemos resposta do governo brasileiro. Contudo, com o mercado cambial trabalhando em 5,1, com os prêmios na exportação ainda com pequena liquidez para os embarques de setembro e outubro, mas com os estoques de passagem maiores do que o anterior, com uma mercadoria não de tão boa qualidade que pudesse ser enxugado para exportação, eu penso que ainda temos que ter um caminho longo adiante para poder encontrar o equilíbrio da oferta e da demanda que hoje não está presente. Para o lado cambial, segundo a minha experiência, nós ainda temos um período longo que será caminhado pelos presidenciáveis e que poderá trazer nervosismo na oferta e na demanda desse produto, que poderá novamente, como eu citei agora há pouco, buscar patamares de R$ 5,40 para $1 e possivelmente, num outro momento, com a melhora da economia brasileira, assim como disse o Bank of America sobre o nosso PIB, derrubar o preço para 5,1. Portanto, é um momento, sim, Carla, de ficar atento e procurar essas oportunidades e tirar proveito para esta safra. Na segunda parte da sua pergunta, a resposta é muito duvidosa a questão da segunda safra, da safra 22-23. Por que razão? O custo do transporte para o próximo ano, segundo os preços do petróleo,
segundo os preços do óleo diesel, da matéria-prima e do câmbio, é improvável fazer qualquer tipo de maximização de preços para o transporte, tanto o rodoviário quanto o ferroviário, e aí acaba ficando no momento no ar, né? Se esses preços que estão sendo indicados aos produtores são suficientemente bons para liquidar na exportação ou se estão tomando muita proteção e acaba ficando muito baixo o valor e o produtor não se vê atendido pelos valores. Portanto, e contudo, os preços estão não em vantagem suficiente ao produtor, segundo o seu custo de produção e segundo, sobretudo, porque a exportação poderia enxugar um preço maior se fosse uma tarifa cambial maior adiante. Então, eu temo que, nesse momento, a safra 22 e 23 tenha liquidez suficiente para poder enxugar aquela safra que será plantada e incluindo, Carla, até esqueci de comentar sobre os Estados Unidos, há uma previsão indicada na sexta-feira que 60% de chances de um La Nina estar efetivado entre dezembro e fevereiro desse ano. Voltando aqui no Brasil, se tivermos também esta mudança climática por aqui, tenebrosos dias teremos diante dessa possibilidade climática também de se tornar preocupante para a produção brasileira. Ou seja, né, Mário, são tantos os fatores que seguem intensamente voláteis que esse planejamento vai ser determinante para o sucesso ou não do produtor brasileiro daqui em diante. Eu vou me permitir, já que estamos falando de Brasil, a tocar num tema bastante ruim sob o ponto de vista produção. Há 10 dias atrás eu andei na região do Médio Norte do Mato Grosso e entre Nova Mutum, São José do Rio Claro, Diamantino, Tangará da Serra, Desciolândia, eu me deparei com uma situação bastante triste. Eu tenho assistido e ouvido a respeito da produção de grãos aqui no Brasil e a Conab disse que nós vamos colher aí beirando 115 milhões de toneladas de milho. Olha, cara, eu andando naquela região citada, eu penso que nós não vamos ter nem 110. Quer dizer, eu estou apenas tentando dizer que é um número muito grande, mas também não sei se serão 110 milhões de toneladas. Por quê? Os relatos dos produtores naquela região que iniciaram a colheita de milho da segunda safra em torno de 102 a 105 sacos por hectare e agora estão colhendo 40 na média, me leva a duvidar de que esse tamanho de safra de milho da região será o suficiente para que o produtor se defenda. Mas tá bom, faz de conta que vamos deixar de lado esse valor de produção e essa preocupação que o milho nos trouxe e vamos dizer que talvez eu esteja errado. Vamos falar sobre o algodão? É pior. A condição do produtor de algodão naquela região também é muito ruim. Eu, numa fazenda bastante grande na região de São José do Rio Claro, perguntei para um gerente, mas como que está o rendimento do algodão por aqui? O sujeito me disse assim, alguns talhões até que foram bons. Bom, então a resposta para você sobre essa possibilidade do produtor ter um maior ou pior sucesso daqui para frente me parece duvidosa, porque uma vez que a renda dele está caindo num produto bastante nobre como o algodão e o milho com uma segunda opção de renda, perder como perdeu e está aberto para qualquer produtor, para qualquer comerciante e exportador, certamente vai faltar renda para o segundo semestre e o produtor começa a se defender fazendo vendas mais paulatinas, mais alongadas e, obviamente, procurando defender melhor seus interesses na aquisição de insumos para ficar mais em conta. Eu não sei se essa conta fecha, mas a preocupação no campo é grande diante da perda de rendimento da soja e do milho nesses últimos tempos. Carla? Bom, Mário, a gente vai acompanhar de perto e contigo sempre com a sua experiência. Obrigada por trazer esse cenário para a gente. Acho que é importante o produtor ter essa consciência e saber como é que as culturas, as outras culturas também estão se comportando, para entender que esse é uma próxima temporada de, como eu falei, de desafios importantes e vai exigir um planejamento interessante, um monitoramento muito próximo do mercado. Mais uma vez te agradeço por estar conosco nessa segunda-feira. Um prazer começar a semana com você, como sempre, Mário. Muito obrigado pelo espaço, a oportunidade de colocar esse meu conhecimento para que eu possa dividir com o teu público e agradecer, inclusive,
pelo brinde. Eu estive presente no aniversário de 25 anos com a família do Notícias Agrícolas. Muito satisfeito fiquei em podê-los encontrar pessoalmente. E aqui eu deixo novamente meus parabéns pelos 25 anos de trabalho. Carla, muito obrigado. Até um próximo encontro. Você faz parte da nossa história, viu, Mário? Isso é muito importante para nós e foi muito importante para a gente ter você ali. Tudo ficou melhor porque você estava lá. Obrigada, viu? Um abraço, até o próximo encontro. Um abraço, até mais. Senhoras e senhores, Mário Mariano nos explicando então essa mistura de fundamentos com quadro geopolítico, econômico, financeiro pesando sobre as commodities hoje e te mostrando os desafios que o produtor brasileiro vai ter para comercializar a safra, o restante da soja 21-22 e a safra 22-23. Tem que ter atenção à volatilidade do câmbio, tem que ter atenção à movimentação dos prêmios e tem que ter atenção a essa volatilidade que não acabou em Chicago, dada a movimentação que você viu nessa segunda-feira para começar a semana quente. Vamos ver como é que ficaram as cotações por lá nessa segunda-feira, 15 de agosto. A soja termina o dia perdendo mais de 40 pontos. Novembro, 14 dólares e 12 centes por bushel. Janeiro, 14 dólares e 19. O março, 14 dólares e 20. O maio, 14 dólares e 21. As baixas de 36,5 a 42 pontos nos contratos mais negociados. Milho agora, para vermos o seu comportamento, também cedeu mais ao longo do dia. Setembro de 22, 6 dólares e 26. Dezembro, 6,28. Março, 6 dólares e 35. Maio, 6 dólares e 38. Perdas de 12 pontos, mais 75 a 14 pontos. Agora, para concluir, as cotações do trigo. O trigo perdeu de 3,75 a 5,25, com o setembro valendo 8 dólares por bushel, dezembro 8,17, o março 8 dólares e 31, o maio 8 dólares e 40. E percebam que não só cederam os grãos, mas farelo e óleo também perderam agressivamente espaço e força nesta segunda-feira na Bolsa de Chicago. Bom, senhoras e senhores, a gente fica por aqui com esse boletim para que vocês sejam sempre todos os produtores mais bem informados do Brasil. Na sequência, acompanhem o Conexão Campo e Cidade, que chega com mais uma edição nessa segunda-feira, combinado? A gente volta a se encontrar amanhã, Notícias Agrícolas, 25 anos, ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.